Boa tarde. Agora nós iremos corrigir os exercícios de aplicação de fatoração, tá? Que eu dei na aula anterior. A gente tem que achar as raízes dessas equações, tá? Então aqui no quadro já botei as 4 primeiras, depois a gente faz as outras 2 que tá faltando. Então eu preciso achar essas equações, tá? Então o que a gente viu anteriormente? Que quando eu tenho o produto de duas equaçõezinhas e é igualado a zero, eu sei que cada pedacinho dessas equações é igual a zero. Então é isso que eu vou fazer. Então eu sei que este pedacinho aqui dessa equação é igual a zero e eu sei que este pedacinho dessa equação aqui também é igual a zero. Então eu vou escrever isso. Então eu vou lá, ó. Então eu vou escrever que y mais 7 é igual a zero e também vou escrever que y menos 3 é igual a zero. E agora eu vou resolver equaçõezinhas de primeiro grau, bem facilzinhas de fazer. Não cai nem em fração, então tranquilo. Vamos lá. X é positivo, passa para o outro lado, trocando o sinal. Cuidado com isso. Na verdade, ele troca de função. A função inversa da soma é subtração, então vai passar para lá subtraindo. Então vai ficar y igual a menos 7. Aqui, y igual menos 3 passa para lá, troca de função. Função inversa da subtração, soma, mais 3. Então, encontramos as duas raízes, menos 7 e mais 3. Então, vamos lá. Raízes. Vamos escrever aqui. Raízes. 2 pontinhos, menos 7 e 3. Geralmente, as respostas das raízes são dadas em ordem crescente. Primeiro as menores, depois as maiores, tá? Vocês olharem os livros, sempre vem assim. É uma determinação. Exemplo B. Mesma coisa. Eu tenho duas equaçõezinhas que estão sendo multiplicadas, o produto entre elas, e elas estão igual a zero. Duas equaçõezinhas multiplicadas e são igual a zero. Então, o que eu sei? Que este pedacinho da primeira equação, podemos igualar a zero, e que este outro pedacinho aqui dessa equação podemos igualar a zero. E é isso que a gente vai fazer. Então, quem é o primeiro pedaço da minha equação? 4x menos 3 vou igualar a zero. Segundo, x mais 5, x mais 5 é igual a zero. Agora eu vou resolver. Então, vamos lá. 4x... Primeiro, passando esse termo que não tem x lá para o outro lado. Ele é negativo, função inversa positiva, então mais 3. Está multiplicando. 4x, multiplicando x, passa para lá na função inversa. Então, ele vai passar função inversa da multiplicação, divisão. Passar dividindo. Então, vai ficar 3/4. Aqui, x, o 5 vai passar para lá. Positivo, função inversa, negativo, menos 5. Não tem mais o que fazer. Achamos o resultado, menos 5. Então, as raízes dessa equação são menos 5 e 3/4. Ok? Sempre em ordem crescente. Aqui foi fácil, porque um número é negativo e o outro positivo. As equações que nós vamos estudar, elas podem, aqui, por enquanto, duas raízes ou uma raiz. Tá? Por enquanto. Ela pode ter duas raízes ou uma raiz. Aqui, uma equação, sendo que em cada parênteses eu tenho duas equaçõezinhas, ou equações, que está havendo um produto entre elas, uma multiplicação, igualadas a zero. Mesma coisa que a gente estava fazendo. A primeira equação, eu sei que ela é igual a zero, e a minha segunda equação também. A minha segunda equação eu sei que ela é igual a zero. Então, eu vou escrever isso. Então, vamos lá. 3x mais 2 é igual a zero. E a segunda equação, 4x mais 5 é igual a zero. Então, tá. Agora, vamos resolver. 3x... Primeiro, passamos o 2 para lá. Função inversa da soma, subtração, menos 2. X está multiplicando, passa na função inversa. A função inversa da multiplicação, divisão. Então, menos 2 sobre 3, ou seja, menos 2/3. Ou seja, ainda, menos 2 divididos por 3.
Essa é a primeira equação. Desculpa, primeira raiz. Segunda raiz, 4x, passo 5 para lá. O 5 é positivo, função inversa, negativa. 4x, ou seja, o 4 está multiplicando x. Então, ele vai passar na função inversa. A função inversa da multiplicação e divisão. Então, x é igual a menos 5 divididos por 4. Menos 5 quartos. Aí. Então, as raízes dessa equação é menos 2 terços e menos 5 quartos. Aqui. Resolvido. Então, esses 3 primeiros exercícios, ele vinha com o primeiro caso de fatoração. Multiplicação entre duas equações. O produto entre duas equações. A letra D, dos exercícios que eu passei para vocês, vem com uma equação incompleta. A gente já pode falar nisso, né? Porque a gente já viu equações anterior. Então, a gente já pode falar nisso. Vem com uma equação incompleta. Onde eu tenho o termo A, que é 5, o termo B, que é menos 15. O termo C não está aí. Eu tenho uma equação incompleta. E eu tenho que achar o resultado das raízes. Então, eu já estou indo um pouquinho à frente. Eu estou trabalhando com o resultado de raiz de equações de segundo grau incompletas. Tá? Bom, o que eu vejo aqui? Eu tenho 5x ao quadrado menos 15x igual a zero. Isso aqui é um caso de fatoração. Eu tenho fator comum em evidência. O que é um fator comum em evidência? Que existe nos dois termos gritante. Que eu olho e eu vejo que já tem. Um deles é x. Ó, no primeiro termo, 5x ao quadrado. O x faz parte. No segundo termo, 15x. O x faz parte. Então, eu tenho, já olhando, eu já enxergo que eu tenho um termo que está se repetindo, tá? Mas eu também tenho que enxergar que eu tenho um outro termo ali que está se repetindo, que está aparecendo. Não vem me dizer que é... vamos dar uma pensada ali, qual é o termo que está se repetindo? 5, talvez? Como é que eu vou saber se é 5? Se o primeiro termo for divisível por 5 e se o segundo termo for divisível por 5. Se os dois for divisível por 5, é porque o termo que está se repetindo é o 5. E os dois são 5 por 5 é 1, 15 por 5 é 3. Então, eu tenho dois termos aqui em comum, que é o 5, que ele está comum aqui, e o x. Então, tá. Eu achei o termo comum. Coloquei aqui. Vou abrir parênteses. Agora, o que eu vou fazer? Vamos ver se vocês lembram. Vou dividir 5x, o primeiro termo da minha equação, 5x ao quadrado, pelo termo em comum. Então, eu vou ter isso aqui. Aqui no cantinho do quadro, eu tenho 5x ao quadrado divididos por 5x. Ou melhor, vou escrever um pouquinho diferente dessa divisão. 5x ao quadrado é x vezes x, divididos por 5x. Olha só. 5 cortei com 5, este x cortei com esse x, quem é que me sobrou? X. Então, quando eu pego 5x elevado ao quadrado divididos por 5x, eu vou ficar com x. Menos. Agora, 15x divididos por 5, vou aqui, depois a gente apaga. 15x divididos por 5. Bom, eu estou com por 5x, então, esse x cortei com esse. 15 divididos por 5, 3. Então, vai me dar 3. Aqui. 3. Igual a zero. Então, coloquei meu fator comum em evidência. Fui lá. Um já era gritante aos meus olhos, que era x. E o 5 eu tenho que entender. Quando eu tenho números e eu quero saber se tem algum termo comum ali naqueles números, eu tenho que ver se eu tenho um número que seja divisível por todos os termos da minha equação. Se ele for, ele vai ser... o termo em comum também. Neste caso é o 5, porque o 5 é divisível por 5 e o 15 é divisível por 5. Vou apagar aqui meus cálculos auxiliares, deixa quietinho aqui, apaguei. Tá. Então, o que eu sei? Que quando eu tenho dois pedacinhos de equação e o produto entre eles, os dois são iguais a zero. E aqui eu tenho dois pedacinhos de equações, que existe um produto entre elas, tá aqui o produto. O que eu vou saber? Que este pedacinho aqui é igual a zero e que este outro pedacinho aqui também é igual a zero. Então, eu vou escrever isso. Então, vamos lá. 5x
igual a zero. Aqui, x menos 5 igual a zero. Desculpa, x menos 3 igual a zero. Vou resolver. 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar 0 divididos por 5. 0 divididos por 5, 0. Achei a minha primeira equação. Aqui, x é igual. Temos que passar esse termo 3 lá para o outro lado, porque o x tem que ficar sozinho. A função dele é de subtração. Ele vai passar na função inversa. Função inversa, soma. Mais 3. Está aqui a minha outra raiz. Então, vamos lá. Raízes desta equação. Raízes. Que já é uma equação do segundo grau incompleta, onde eu tenho o termo B. Desculpa, o termo C. Então, uma delas é 0 e a outra 3. Tá aí. Então, fizemos a correção da letra A, B, C e D. Agora, nos falta a correção da letra E e a letra F dos nossos exercícios. Vou apagar aqui pra gente conseguir fazer. Conseguir corrigir. Então, vamos lá. Letra E. Letra E. M ao quadrado menos 121 igual a zero. E a letra F é igual a t ao quadrado, ó, já dá para não pensar em equação do segundo grau. T ao quadrado mais 12t, ó, tá ficando bonito. Parece uma equação do segundo grau, com mais 36. E é uma equação do segundo grau, ó, bonitinha, organizadinha, completinha. Onde eu tenho o termo A que é 1, o termo B que é 12 e o termo C que é 36. Legal, muito legal de se resolver. Então vamos lá. Exercício E. M ao quadrado menos 121 igual a zero. O que eu tenho aqui? Possivelmente o quadrado da soma pela diferença. Como é que eu vou saber? Isso aqui é fatoração, vocês já viram ano passado e fizeram revisão comigo. Como é que eu vou saber se tem realmente uma fatoração aqui? Se eu tenho dois termos, somente dois termos, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois. Se os dois tiverem raiz quadrada exata, eu tenho o produto da soma pela diferença lá na fatoração. Então tá, raiz quadrada de m ao quadrado, raiz quadrada de m ao quadrado e raiz quadrada de 121. Vamos ver se existe. Raiz quadrada de m ao quadrado, m. Raiz quadrada de 121, 21. Tem. Os dois têm raiz quadrada, então é o quadrado da soma pela diferença. Então eu vou escrever isso. Quadrado da soma pela diferença. Então vai ser m menos 21 vezes m mais 21. Tá aqui. Os dois são iguais a zero. Chegamos aonde precisava. Por quê? Porque eu sei que se eu tiver duas equações e o produto entre elas e elas forem igualadas a zero, é porque eu tenho a primeira equação, ela é igual a zero, lembram? E a segunda equação também, também é igual a zero. Então, eu vou escrever isso. A gente anteriormente estava fazendo aqui, ó, ainda tem aqui no quadro. Então, vai ficar x menos 21 igual a zero e lá no fim, m menos mais 21 igual a zero. Deixa eu só arrumar aqui, aqui, aqui. Tá. Então, agora é resolver para achar as raízes. Então, m é igual, passo 21 para lá, menos, passa positivo, mais 21. M é igual, passo 21 para lá, é positivo, passa negativo, menos 21. Tá aí. Então, as minhas raízes são 21, menos 21 e 21. Por que nós estamos fazendo assim? Alguém pode estar se perguntando. Porque o exercício pedia para fazer por fatoração. Achar as raízes por fatoração. Então, nós temos que fazer assim, tá? Existe um jeitinho um pouquinho mais fácil, pode até existir. Mas, por enquanto, a gente está fazendo assim. Trinômio quadrado perfeito. Deve ser, não sei. Se ele for, a gente vai conseguir montar o quadrado da soma ou da diferença. Vai ser da soma porque tem mais aqui. E aí eu vou conseguir resolver, tá? Vamos lá, então. Como é que eu vou testar se eu tenho ou não um trinômio quadrado perfeito? Lembram como é que a gente testa? Tem que fazer o teste. Eu tenho que extrair raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada do segundo termo e aí
fazer o teste, aquele 2 vezes o primeiro resultado, vezes o segundo resultado. Se fechar com o que eu tenho aqui no meu trinômio, é porque eu tenho um quadrado perfeito. Então vamos lá. Raiz quadrada do primeiro termo. Primeiro termo é t ao quadrado. Raiz quadrada do segundo termo. Segundo termo é 36. Bom, aí vou fazer o teste. 2 vezes o resultado da primeira raiz, o resultado da segunda raiz. Vamos ver o que vai dar isso. Raiz quadrada de t ao quadrado, t. Raiz quadrada de 36, 6. Então, 2 vezes o primeiro resultado vezes o segundo resultado. Isso vai me dar 2t vezes 6, 12t. Isso daqui, fechou com isso? Fechou. Deu exatamente, deu. Então, eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Então, eu posso escrever o quadrado da soma. E por que eu sei que é da soma e não da subtração? Porque aqui, ó, eu tenho mais. E ele que vai dizer para mim se é o quadrado da soma ou se é o quadrado da subtração. Então, eu vou escrever t menos 6, t menos 6, ou seja, t mais 6 elevado ao quadrado. Tá aí. Igual a zero. O que eu sei? Que t mais 6 é igual a zero. Então, t mais 6 é igual a zero. Então, o meu t, passa esse 6 para lá, menos 6. Então, o meu t é igual a menos 6. Então, aqui eu só tenho uma única raiz. E ela é menos 6. Eu tenho uma única raiz. E o valor dela é menos 6. Tá aí. Resolvidos exercício de fatoração. Tá? Aplicação dos casos de fatoração.